E aí, rebanho de miséria, tudo dará ou tudo dará? Hoje a gente está aqui com, primeiro, minha queridíssima e companheira Dani, para mais um EP do nosso podcast. E na casa hoje tem quem, Dani? Thaís, da Margot, Thaís Godinho. Isso, Godinho. Dona da Margot. E ela vai falar um pouquinho da empresa dela, como começou, a história dela, que tem várias mudanças, né, Thay? Tem várias coisas, tem viagem internacional, tem vários Pois aprendizados. E aí, né, para começar, quero saber de você, Margot, né? Thaís. Margot. Não, as já pessoas era, confundem, né? Inclusive, as pessoas confundem muito essa questão, né? Achando que seu nome é Margot e tal. E aí também você aproveita e explica essa questão do nome, né? E a história da sua empresa. Bom, primeiro agradecer vocês pelo convite para estar aqui. Adorei, estou me sentindo, assim, muito importante. E muito lisonjeada, né? Eu sei que vocês estão começando esse projeto e adorei ser convidada. Adoro falar, né? Então, vamos começar por isso. Não, meu nome não é Margot. Mas, assim, tudo bem. Quem quiser me chamar de Margot, tá super ok. As clientes me chamam. Mas Margot é o nome, na verdade, o apelido da minha avó paterna, Sim. né? Que se chama Margarida. E, na verdade, eu trouxe esse nome como uma lembrança, né? A ela. Uhum. Mas meu nome é Thaís. E a Margot foi um filho da pandemia, né? Vamos dizer assim. Como imagino que muitas outras pessoas... Muita gente, né? acabaram tendo que mudar, né, um pouco sua rotina por conta do que a gente vem vivendo, né, desde 2020. Mas tem sido uma grata surpresa. Tenho ficado muito feliz, né, com os resultados e o que a Margot está trazendo e com o que a gente está conseguindo construir. Entendi. Mas aí a gente quer saber exatamente como surgiu, né? Tipo assim, eu acho que você pode falar um pouquinho de Thaís e aí trazendo Thaís como foi acontecendo a Margot, assim. Pronto. Então, vou começar. Preparem a pipoca. Chegou a gente que fala. Já estou gostando. Bom, minha primeira graduação foi em arquitetura e urbanismo, colega aqui de Dani. E eu fui fazer mestrado assim que eu concluí. Eu já fui contratada por, na verdade, uma construtora. Eu não gostava da parte de decoração, então eu sempre fui peona de obra. Fiquei um ano nessa grande construtora, né, quando eu me formei e resolvi fazer um mestrado em Londres. Aí eu fui fazer esse mestrado em engenharia e projetos sustentáveis. Fala um pouquinho dessa sua estadia em Londres. Você ficou quanto tempo? Eu cheguei em 2012 e voltei em 2015. Então, 3 anos. 3 anos. Foi meu segundo momento, né, em Londres. Eu já tinha ficado um ano, mais ou menos, em 2007, fazendo intercâmbio mesmo para aprender a língua. E aí eu voltei em 2012, após passar por todo o trâmite de aprovação na universidade. Foi na UCL, que é University College of London. E eu comecei o meu mestrado, né? Achando que eu estava abalando, né? Porque, assim, jovem, né? A gente acha que, né, tá tudo certo. Mestrado em quê? Desculpa. Engenharia e projetos sustentáveis. Não, eu achava que, gente, quando eu voltasse pro Brasil, só ia dar eu aqui. Não ia ter pra ninguém. Assim. Quem dá mais, quem dá mais. Mas, quando eu concluí meu mestrado, que foi em 2015... Vocês lembram aí uma tal de Lava Jato, né? Mas eu voltei em 2015. Polêmica! No meio da Lava Jato. E, Sim. assim, uma das áreas que foram mais impactadas foi a construção civil, né? E eu, como já falei, não era da área de decoração, interiores. Sempre gostei mais de obra. Então, eu voltei animada, querendo botar todos os meus conhecimentos, né? Ligando para todos os meus chefes antigos das obras e falando assim, gente, voltei. Oi, sumida! Tem aí emprego para mim? E aí, o que eu ouvi dos meus gerentes, né? Das pessoas que eu tinha contato foi, Thaís, se você tiver uma vaga, arranja pra mim também. Porque todas... Olha o brilho sumindo. O brilho sumindo na hora, assim, né? Só a lágrima esquerda aqui, ó. Igual a atriz profissional. Completamente. Eu fiquei arrasada. E aí, tipo assim, ferrou, né? O que é que eu vou fazer? Né? Então, eu tinha uma formação, um mestrado feito num lugar fora. Fiz uma capacitação teoricamente, assim, vanguardista, porque a sustentabilidade ainda está
caminhando aqui, né? E eu, logo depois, também fiz a prova do Green Building, que é uma instituição, né, internacional para certificação de edificações, que meio que atesta, né, a sustentabilidade daquela edificação. E eu me tornei um profissional acreditado, né, para poder dar essa consultoria. Quando eu fiz essa prova, gente, só tinham 3 na Bahia. Eu só recebi... Eu sou membro do Green Building desde 2015. Então, tem 7 anos. Eu só recebi até hoje uma ligação para alguém interessado em fazer um projeto. Então, assim, é surreal o quanto que isso ainda não é valorizado. Mas tá, vamos encurtar, porque senão vocês já viram que eu faço, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, o que eu vou fazer, então? Não, já tenho, sei lá, 20 em 2015, vou entregar minha idade, né? Tudo bem. Em 2015, eu tinha 27 anos. Então, eu falei assim, bom, preciso pagar minhas contas, né? Já basta o tempo que eu estava fazendo mestrado e meus pais me ajudando. O investimento todo, né? Aí você foi começa a ficar naquela patrocínio, não foi, né? Foi aquela famosa... E aí, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. A sustentabilidade passou a fazer muito parte da minha filosofia de vida, né? Não foi só meu mestrado, mas assim, sempre foi algo que eu acreditei muito. E aí, eu falei, não, eu vou abrir um negócio... mas tem que ter sustentabilidade. Mas o que é que eu vou fazer, né? Primeira dica aí de empreendedorismo que eu já posso trazer. Se vai decidir empreender, empreenda com algo que você gosta. Algo que você tenha aptidão. Porque, assim... Demanda muito, né? Gente, é muito difícil. Então, realmente, tem que ser algo que você se identifique, que você tenha alguma afinidade. Então, eu fui por esse raciocínio. E aí, eu gosto de moda. Resolvi, primeiro, empreender com moda. E eu abri a Closet, que é uma startup. Que essa aí é a maioria da regra do pessoal que começa a empreender, né? Começa com uma coisa, às vezes nunca é de primeira, né? Acho que a maioria das vezes nunca é de primeira, né? A gente passa por um processo. Aí primeiro você veio para a parte de moda. Isso. Foi abrir uma startup. Abrir uma startup de moda. Mas explica um pouquinho o que é startup, só para quem está assistindo na de verdade, repente não sabe. Startup, vamos dizer assim, é um nome que a gente dá para empresas que são... que não são estáticas, vamos dizer assim, né? A startup é um grupo de... Normalmente são pessoas bem jovens, né? Que acabam... E a gente está sempre pivotando, né? Que é um termo que a gente usa na startup. Pivotando. Então, a gente está sempre vendo formas de adaptar o negócio, quais são as demandas. É uma coisa, assim, menos rígida, talvez, assim, a nível de hierarquia empresarial, né? É uma coisa mais nesse sentido. De testes, né? Então, assim, a gente construiu o nosso MVP, né, que chama... É uma sigla muito usada na startup, que é Minimum Product Value, acho que fala isso. E a gente começou com o nosso protótipo da Closet, que nada mais era do que vestidos e acessórios de festas disponibilizados para locação. Só que entrava a sustentabilidade aí, porque os vestidos não eram comprados. Então, assim, eu e minha sócia, eu tinha uma sócia na época, a gente não comprava o vestido para disponibilizar para aluguel. Porque eu falei, não, tá aí o que eu achava genial, gente, modéstia à parte, eu achei genial a ideia. Quantos vestidos de festa as pessoas, mulheres, têm nas suas casas parados? Porque mulher só quer usar vestido uma vez, não quer repetir, né? No próximo evento, não, de jeito nenhum. Então, acabavam que eram roupas caríssimas e descartáveis. E era isso que me incomodava. Então, eu falei assim, ok, a gente só quer usar uma vez, mas assim, quantas mulheres podem usar só uma vez uma mesma peça? O X era esse, né? Porque eu só queria usar uma vez, Dani só queria usar uma vez, mas assim, quantas outras mulheres? Então, a Closet passou a ser esse canal, né? Closet fazendo merchan aí pra vocês, porque a Closet ainda existe, apesar de não ser mais minha. Mas assim, é um projeto que eu acredito muito, então assim, tenho um orgulho de ter feito parte dessa criação e que bom que a Closet hoje caminha com as próprias pernas, né? Com outras pernas, vamos dizer assim. Então, você vendeu a Closet. Eu vendi a Closet. Mas assim, a gente começou esse protótipo com 80 vestidos. A Closet, quando foi vendida na pandemia. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que foi uma empresa vendida na pandemia, porque era uma empresa voltada para eventos, ou seja, não tinha eventos, sem perspectiva de eventos, e ainda assim a gente conseguiu vender a empresa. Ou seja, era uma empresa extremamente já, assim, uma startup já consolidada. A gente passou por rodadas de investimentos com a Anjos do Brasil. A gente sei quando eu quiser vender alguma coisa,
Vou entregar na sua mão, viu? Mas eu preciso dizer que tem o mérito da minha sócia na época também, que é fera, assim, no comercial. E a gente fez também a aceleração de startup. A gente fez um processo de aceleração aqui em Salvador e até a Cris Arcangeli, do Shark Tank, que foi uma das juradas. Nossa. E a gente ganhou. Então, assim, eu gosto de falar da Closet porque a Closet foi minha grande escola. Sim. Né? Você aprendeu a empreender, né? De verdade. Eu não sabia nada, gente. Sou formada em arquitetura, sei nada de administração, sei não, que agora eu sei muito. Se duvidar, tô sabendo mais do que a galera aí, recém-formada, viu? A gente só aprende na prática, né? Polêmicas, Mas assim, a escola da vida é sucesso, né? Uhum. Então, foi isso. Aí eu aprendi muito. Eu era responsável pela parte administrativa, financeira, operação, né? Minha sócia, na época, ficava com a parte comercial e de marketing. E eu sempre tive que aprender contabilidade, tudo que se precisava fazer, manual de boas práticas da empresa, como que eu queria que meus funcionários, né, agissem com os clientes, como que eu queria que fosse, né, o comportamento, a identidade, a persona da empresa, né? Como que eu queria, porque no início era eu presa, né? Sim. Só eu. Minha sócia morava em São Paulo, então era eu que atendia, eu que era a motoboy, eu que captava os vestidos, eu que levava pra costurar, eu que levava pra fazer bainha, eu que levava pra lavar. Era tudo eu. Eu presa mesmo. Eu presa, entendeu? Eu presa. Então, assim, mas isso foi ótimo. Por quê? Porque me Você deu aprendeu. embasamento para que depois, quando eu fosse contratar alguém para trabalhar comigo, Aham. eu Saber sabia, as qualidades, com né? conhecimento de quem tinha passado por E saber todas aquelas as qualidades etapas. que aquela Pronto. pessoa precisa ter. Isso, então... Mas aí Passar a sua essência. você vendeu. Quando você Vendi. vendeu, você já tinha perspectiva de alguma outra coisa ou vendeu e ficou? Não. E aí? Então, o que aconteceu? Já em 2019, né? Eu tive a ideia de começar a fazer a faculdade de psicologia. Gente, eu saí aqui rapidinho. Essa mulher faz tudo. Ela faz Não, gente, um bocado sério, de ó. coisas. Que eu... Essa galera dessa geração, assim, entendeu? Essa geração mais velha. Não, da nossa geração. Nossa geração. Quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Por que Deus? Mas aí, vamos lá. Na verdade, o meu objetivo é sempre estar satisfeita, feliz, motivada. E é fases. Aí, se naquele momento você isso. tá querendo fazer alguma coisa, você vai lá e faz e psicologia testa. na pandemia? Antes. Sem saber. Ah, tá. Mas assim, 2019? 2020.1. Ai, meu Ah, Deus. Comecei faculdade de psicologia. Então você ainda manteve a startup Isso. junto com a psicologia. Exato. Entendi. E eu já fazia com os doces, né? Que, na verdade, eu comecei a desenvolver as receitas dos doces da Margot por saudade de Londres. A verdade bem é essa. Foi uma Eu memória queria afetiva. suprir, né? O meu desejo de matar a saudade dos cookies que eu comia em Londres e que eu não achava aqui. Então, eu comecei também o brownie a mesma coisa. Que Né? massa. Eu falava assim, meu Deus... Queria, Comia. era uma coisa afetiva, né? Vamos Não dizer dá assim. pra comprar uma passagem ali, comer, né? Um brownie. Não dava, né? Não dava. Startupeiro não tem dinheiro, gente. Empreendedor, startupeiro não tem dinheiro, não. Aí falou, o jeito que tem é eu mesmo fazer, entendeu? Então assim, vamos lá, eu vou... Aí você começou a fazer pra você. Comecei a fazer pra mim. Testando a Pronto. receita. Isso assim, desde que eu voltei de Londres. E aí, Certo. tá... O que aconteceu foi que eu comecei com minhas amigas falando assim, Thaís, amiga, em vez de você trazer presente pra mim, por que você não faz um bolo? Faz aquele bolo ali que você faz, aquele brownie, e traga pra mim. Não, só fazer só uma observação aqui. Eu fui olhar seu Instagram lá, gente, tem um bolo. Gente, eu não trouxe De nada, cookie. que péssima. Podem brigar, vou mandar hoje. Sério? um delivery Eu jurava pra que cá. você ia sacar uma sacola aqui de baixo, que a gente ia comer aqui Deus. agora. Mas sabe o que foi? Eu tava na expectativa aqui. Não tava lá entendeu? antes, senão, não só eu ia trazer, como era capaz de eu vir pra cá com minha touquinha de chefe e minha minha doma, massa isso. entendeu? Ia ser muito bom. Porque assim, eu tenho que vir pra cá Ai, antes Deus. de ir pra lá. Entendi. Senão, quando Você eu não sai entro mais. lá, Só não sabe a hora que vai sair, as condições que vai aí sair. é mais complicado. Mas, Mas, enfim, eu tava ó, olhando podem no Instagram. aguardar aqui, depois a gente... Vai organizar. Vocês me contam, a gente faz o 2 Certo. pra vocês falarem do produto. Tranquilo. Qualquer coisa você A manda gente aqui, a gente grava uns come. stories. A gente quer não, podem ficar tranquilos. Faz a publizinha. Mas não, o assunto, na verdade, eu vi uma torta de... Gente, É surreal, né? é uma tortinha assim... Uma tortinha, uma tortona, Sabe por que eu né? lembrei de chamar De cookie ela? assim, velho. Porque eu vi o patrocinado. Ah, que bom. Aí eu vi Tráfego pago tá patrocinado. funcionando. Tá funcionando. Aí eu fiz, meu Deus, onde é isso mesmo? Aí eu conheci ela em um grupo de empresários que a gente tem, que é o LEAD, né? Que a gente faz parte.
E eu falei, meu Deus, eu já conhecia a dona. E aí eu falei, ótimo, vou falar com ela para chamar para o podcast. Foi assim, juro para você. O cookie assim tem uma assim, é uma que cara abre muito assim. boa. Você vê a foto já dá fome. Ai, mas enfim, continue. Graças a aí, Deus. Pronto, Austrália, aí comecei, saudades. Austrália não, Londres. Londres. Não, aí pronto, aí comecei. Ai, quando Deus. Minhas amigas começaram a pedir, eu falei, opa, ó a chance do negócio aí. Porque as pessoas já estão pedindo para não levar presente, para eu levar doce. E isso já acendeu uma luzinha aqui na cabeça dessa que já era empreendedora, né? A gente já fica atenta às possibilidades. E aí, pronto. Aí foi começando, quando chegou mais ou menos em junho de 2019, 2 amigas minhas, ou seja, já tinha closet, já pensava em fazer psicologia, mas não fazia ainda. E aí 2 amigas falaram, tá aí, pelo amor de Deus, o seu brownie é um desperdício de você não comercializar. Você precisa. E eu falava... Tenham amigos que... Né? E aí eu falava, gente, mas eu já tenho uma closet. Eu quero... vou começar a semestre que vem psicologia. Tipo, condição zero de eu colocar mais uma demanda pra mim. Ela falou, não, vamos, a gente faz juntas. Vamos te ajudar. Beleza, beleza. E aí então vai. Aí eu combinei com minha antiga sócia, né? Falei assim, ó, vou me dividir dessa forma. Dividi com ela, assim, que eu me daria um dia de folga da empresa para poder fazer doces. E as minhas 2 amigas, né, me ajudavam. E a gente começou até com outro nome, não era Margot. E aí, pronto, foi isso. A gente começou fazendo informalmente. Até que em dezembro eu cheguei à conclusão de que eu não ia conseguir meio que fazer tudo, né? Dezembro de 2021. Dezembro de 2019. 19, sim. Eu me dei conta que eu não ia e a faculdade ia começar. E aí eu dei uma pausa e parei de fazer com essas minhas amigas. Certo. E pronto, comecei a faculdade de psicologia, né? E revezando com a Closet. Quando chegou em março de 2020... Meu mundo caiu. De todo mundo, né? Aí todo mundo. Começou... Aí todo mundo se identifica com essa história. Literalmente. O mundo caiu. O mundo, né? O mundo todo caiu. Começou a pandemia. E aí, a Closet, como todos os estabelecimentos, não vou esquecer, dia 18 de março de 2020, precisaram fechar as portas, né? Pra fazer o lockdown. Então, a Closet fechou. Fechou, eu digo, né? Parou as operações, né? Para respeitar aquele momento. E eu agradeci por fazer faculdade, porque para minha cabeça foi a melhor coisa ter com que me ocupar. Com certeza, viu? Né? Eu entrei no inglês. Eu também fui tentando fazer várias coisas. Gente, eu só estudava. Porque, assim, não tinha outra coisa pra fazer. Eu também malhava. Inclusive, eu parei, preciso voltar pro inglês. Fiquei devendo, malhava. Eu fiquei... Agora, depois que passou o lockdown, eu engordei. Aí eu falei, meu Deus, na pandemia tava indo tão direitinho pra me ocupar. Agora, que eu tô ocupada, eu não consigo ir. Pois é. E aí, então, fiquei estudando. Quando deu mais ou menos junho de 2020, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Porque você já tinha vendido a startup, porque, né? Não, ainda não tinha vendido, mas assim... Tava parada. A startup, quando para de funcionar e você precisa cortar despesas de uma empresa, apesar de muita gente achar que não, o primeiro salário a ser cortado... É o próprio. É o seu. Exatamente. Porque a gente tem um compromisso com os funcionários, a gente tem que honrar os compromissos que a gente tem com os nossos clientes, com fornecedores, enfim, com toda a equipe, né, que a gente tem, porque são eles que nos ajudam a fazer a roda girar, né? Com certeza. E a gente não pode se apegar ao momento que foi crítico para todo mundo e simplesmente se isentar das responsabilidades que a gente tem com as outras pessoas. Então, a primeira coisa a ser cortada foi o meu Prolabore e o Prolabore da minha sócia, né? E aí eu tinha um planejamento financeiro, modéstia à parte, muito bem feito. E a gente tinha uma verba para a Closet, né, continuar com a gente, né, por um tempo. Mas aí as coisas também já não estavam mais fazendo muito sentido, na verdade.
para mim e para a minha sócia. Então, assim, Thaís, vocês venderam a Closet por conta da pandemia? Não. Na verdade, assim, a minha sócia já vinha querendo ter outros rumos na vida dela pessoal, né? Eu, particularmente, já vinha tendo meu interesse pela área de psicologia e já estava decidido, antes mesmo da pandemia começar, que tanto eu quanto a minha sócia, a gente já ia se distanciar do operacional. Afinal de contas, a empresa já rodava sozinha, a gente já tinha uma equipe por lá, a gente já não precisava estar na operação, a gente já conseguia ficar por trás, né, da empresa, assim, no backstage, né? Então, já era uma pretensão nossa, tanto que a gente já participava de rodadas de investimentos, né? Então, a gente ficou atenta mais ainda nesse cenário diante disso. E aí, acabou surgindo a possibilidade de venda e a gente fez a venda. Isso aconteceu com todo mundo durante a pandemia. Fez refletir se aquilo que você está vivendo faz sentido. Exato. A gente, na verdade, já tinha tido essa conversa. Nós éramos sócios, assim, muito complementares no sentido, assim, das habilidades de cada uma. E também muito compreensivas, sabe? Com o que cada uma queria. Porque a gente sempre teve em mente, que aí já vem outra dica para os empreendedores, que a gente queria que o ambiente empresarial fosse um ambiente leve, agradável, né? Porque não tem nada pior do que a gente falar assim, que saco, segunda-feira, vou ter que trabalhar. Pelo contrário, então o que a gente sempre quis era que massa, hoje é segunda-feira. Vou trabalhar. Tipo assim, sabe? Vou fazer o que eu quero. Exato. Eu gosto. Que eu amo. E aí, quando isso já começou a não acontecer com a Closet, né? A gente começou a pensar, né? O que motivaria a gente, né? Então, foi por isso que eu me incentivei a entrar no curso de psicologia. Foi por isso que minha sócia também resolveu repensar a vida dela. E aí a gente teve a oportunidade de fazer a venda, fizemos a venda. Mas assim, eu já estava sem salário há algum tempo, né? Porque a gente não tinha uma perspectiva de quando a movimentação da Closet ia acontecer. Então a gente precisava cuidar disso. E eu falei assim, não, mas... Gente, vocês já viram aqui, né? Tagarela desse jeito. Fala pelos cotovelos, não para quieta. Podcast ama. A gente agradece. Vocês acham que eu ia conseguir ficar em casa na pandemia sem fazer nada? Nunca, mas não tinha possibilidade, gente. Não tinha possibilidade. Eu já não morava com os meus pais, né? Já estava morando com meu noivo. Então, assim, despesa, conta para pagar, responsabilidades, né? Então, eu precisava fazer alguma coisa. E aí, piscou a lâmpada, né? De novo, que eu tinha parado com as minhas amigas e falei assim, bom, preciso voltar. Agora eu tenho tempo. Tô na faculdade e tenho tempo de fazer os doces. Faculdade estava remota, né? Enfim, tinha tempo. E aí, eu liguei para essas minhas duas amigas e falei assim, meninas, e aí? Vocês topam? Vamos? Tô com gás. Tô querendo, Meu nome né? é Bora. Partiu. Só que as duas amigas minhas, elas também tinham as questões dela por conta da pandemia. Então, uma morava com a avó e tinha a questão da exposição. Sim, a outra estava, né, num período também que não podia estar encontrando pessoa. Estava fazendo lockdown, assim, bem restrito mesmo. Então, as meninas, assim, até toparam por um tempo, mas quando elas também viram que elas não estavam conseguindo se dedicar, que elas estavam topando, mas que, na verdade, assim, acabava que só eu que estava me movimentando mais por conta disso, né? E, assim, elas foram o tempo todo muito francas comigo em relação a isso. E foi uma opção minha, inclusive, continuar, assim, e tomar a frente e fazer sem elas. Mas chegou no momento que eu vi que a coisa estava realmente dando uma guinada, né? Você tava jogando energia mesmo ali em cima. E aí eu retomei com elas. Falei, gente, a situação agora já é essa. Isso já era mais ou menos... acho que dezembro de 2020, né? Certo. Então, assim, já tinha passado pelo menos uns 6 meses que eu tava fazendo nesse esquema com elas, mas não com elas, né? E aí, nesse período já indo para dezembro de 2020, e aí já tinha realmente, efetivamente, você vendendo... Sim. Para as pessoas, eu presa era mais de novo. amigo. Eu presa de novo. Amigo, família, as pessoas mais próximas assim ainda. Isso, eu comecei com o Instagram, né?
fiz um Instagram todo bonitinho, com fotos que eu mesma fazia e tal. Resgatei algumas fotos da época que eu e minhas amigas a gente estava fazendo juntas. Comecei a divulgar, postava no meu pessoal Instagram também, né? Inclusive, né? @MargotConfeitaria. Ô, Jabá! Underline. Sigam. Isso aí. Sigam e comam, provem. Sigam, comprem e contem, né? Porque pra mim o mais importante também é ter o feedback de vocês. Mas assim, eu vinha crescendo, né? E eu fazia na casa dos meus pais, gente. Meus pais não me aguentavam mais. Então o que acontecia? Na pandemia, eu saía da minha casa. Pra ir pra casa dos seus pais. Pra ir pra minha casa dos meus pais cozinhar. Fazer. E aí, depois eu saía para fazer as entregas. Então, como é que funcionava a minha empresa? Eu recebia pedido da minha casa, do conforto do meu lar, até terça-feira no meu WhatsApp ou no direct do Instagram, meu pessoal, da Margot, que ainda não se chamava Margot, mas Margot, né? Vamos falar assim. Uhum. E fazia os pedidos até terça-feira. Quarta-feira, lá ia eu para o mercado. Para na quinta eu fazer. Então, eu produzia uma vez na semana, porque senão, né, eu ia ser deserdada pelos meus pais por estar usando a cozinha deles absolutamente todos os dias. Então, eu produzia dia de quinta, mas também produzia, assim, em alguns momentos, 12 horas por dia. Eu começava muito cedo e terminava tudo, mas porque eu queria fazer em um dia só. Sim. E aí, eu começava a fazer as entregas quinta à noite e sexta o dia todo. Né? Então, Entendi. eu tinha feito essa rotina e fiquei com essa rotina até... Dezembro. Até janeiro de 2021. Que aí foi quando você já tinha conversado com Você já tinha falado colegas. com elas. Isso, que aí eu conversei com elas de que ou vai ou racha. Meio que assim, sabe? E aí, galera, ou vai ou racha. A pandemia já deu uma amenizada, ou melhor, assim, a gente já tá sabendo viver na pandemia. Sim. Né? Já estamos saindo, né? Nessa época, eu acho que os profissionais de saúde já tinham iniciado a vacinação, ou estava para começar? Acho que estava para começar. Foi em fevereiro de 2021, eu acho que começou. Acho que já tinha começado para mais de 90. Então, assim, já estava tendo uma movimentação, assim, das coisas começarem a funcionar, né? Uhum. Então, eu falei assim, não. Meu pai começou a ver, né, a coisa movimentando. Uhum. E aí ele falou assim, filha, que tal eu ser seu sócio? Né? Começou a querer ele investir. Patrocínio, mas eu não quis, viu? Não? Não quis? Não, porque assim... Minha primeira formação foi em arquitetura, Sim. né? E meus pais já tinham sido meus clientes de arquitetura. E eu posso dizer... Uma loucura, família, né? cliente, é a pior coisa que tem. Vou Primeiro, você falar. trabalha quintuplicado Silence the class, vou e não calado. ganha nada. Porque eu Pois não cobrava dos meus pais, né? Tipo assim. Então, eu trabalhava muito e ganhava zero. Então, eu decidi, naquele momento, que eu não faria mais nada com meus pais. Não queria fazer o vínculo, né? Não queria, né? As coisas se confundem, você tá em casa, não sabe, descansando, e a pessoa quer falar de trabalho. Não queria aquilo. E aí eu falei, não, pai, não quero. E aí obrigada, acabei... mas não. Obrigada, não quero. E aí também falei assim, quer saber? Eu acho que eu não quero nada mais com saber de doce. Acreditem. De novo, em fevereiro de 2020. Aí falei assim, Não, em fevereiro de 2020... E um. Ah, sério. 2021. Falei, não quero mais não. Vou procurar emprego, porque... Tô fazendo psicologia. 33 anos. Tô precisando de estabilidade. Quero casar, ter filho. Aquele papo, né? Mulher, quando chega nos 30. Super entendo. Pois é. Não tenho E aí 30 falei, ainda, mas já entendo, imagina. mas, né? Tipo assim, já moro com meu noivo, já tem 3 anos e meio. Então, assim, já me considero casada, né? Sim, claro. Enfim. Falei, não, quero estabilidade. E aí, eu entrei nessa noia, assim, sabe? Mesmo uma noia. E precisei de um tempo. Em janeiro, uma cliente, né? Quando eu disse que eu não ia mais fazer, entrou em contato comigo. E aí, essa cliente falou, Thaís, assim, pelo amor de Deus, você não pode parar de fazer. Seus doces, seu cookie. Seu cookie é assim... Ela conhecia a minha maior referência, que é o Ben's Cookies, que é um lugar de cookies em Londres. Né? Acho que não tem só em Londres, não, mas deve ter na Inglaterra, assim. Acho que não sei se tem em outro lugar. Mas assim, tipo assim, é Ben's Cookies na Europa e você no Brasil. Meu Deus, tipo assim, que comparação, né? Ganhei meu mundo ali.
E ela falou, não, você não pode parar, é o melhor de todos. Por que você quer parar? Você quer uma sócia? Deixa eu ser essa sócia. Que maravilha. Eu quero investir em você. E você quer Minha acreditar no cliente, produto. viu, gente? Maravilha, eu vi isso do seu produto e ainda a pessoa querer investir. Exato. E aí eu falei, não quero não, obrigada. Meu pai também tá querendo ser meu sócio, capaz de eu fazer alguma coisa com ele, sabe assim, né? Não quis. E aí, então, pronto. Mas, na verdade, eu desisti, não fiz nada. Comecei a fazer seleção. Comecei a procurar emprego mesmo. Usar da minha expertise. Assim, Mas isso de arquitetura? Não, meu filho, eu não queria mais, não quero mais ser arquitetura arquiteta. Entreguei o morreu já. cal. Mas você está procurando um trabalho Usando a minha experiência da startup, né? E já tentando alguma coisa vinculada à psicologia. Então, na verdade, eu comecei a procurar emprego na área de gestão de pessoas. Tá. Porque já era com um novo curso. E isso com estaria mais relacionado à parte de RH. E já tinha toda a minha experiência da operação, de liderar a equipe, de gestão de pessoas mesmo. Que a gente vinha diante de todo o aprendizado que eu tive na startup, enfim. E comecei a procurar emprego. E aí, eu comecei a fazer uma seleção em uma empresa enorme da área de moda, né? Porque também era da área de moda, mas assim, uma grande varejista, né? E já estava lá, sei lá, na quinta fase de seleção, assim, crente que eu ia ser... que eu ia passar, né, no processo. E assim, meu Deus, minha vida estava resolvida. Que eu ia ter a estabilidade que eu queria. Ia estar trabalhando. Estabilidade. Estabilidade. É bem assim mesmo. Tipo assim, aquelas coisas que a gente imagina, né? Você puxa o tapete, porque você não tem mais. Eu bem me conheço. Quando eu acho que tá tudo bem, eu já quero inventar outra moda. E aí, pronto. Aí, essa mesma cliente, que já tinha me abordado em janeiro, voltou a me abordar ela em não junho. desistiu. Ela não aceitou. Ela dormia e acordava. Eu quero comer aquele cu que eu preciso. As fronteiras estão fechadas, eu não posso ir a Londres, ela tem que fazer. Ela tem que fazer aqui, porque eu não posso viajar. Sim, ela voltou. E aí, em junho, ela voltou por intermédio de outra cliente, que era muito amiga dela, mas eu não sabia, né? E essa cliente veio, poxa, por que você não faz? Ela quer investir em você e tal. E aí eu falei assim, olha, fulana, me dê um mês. Um mês. Em um mês, você me dá um mês? Ela falou, dou. Eu falei, em um mês eu vou te dar um retorno. Se eu vou topar ou se eu não vou topar. Certo. Pronto. Era o período que eu precisava para poder saber se a minha entrevista de emprego ia vingar ou não. Entendi. Então, por isso que eu pedi um mês. E aí, eu sei a data. Dia 6 de julho de 2021, eu me encontrei com essa amiga da minha atual sócia, né? Que já dando spoiler de que eu aceitei. Já entregou. E a gente fez, porque eu não fui contratada pela empresa na quinta lá seleção. Ainda bem. Não rolou. Que não era pra ser. Isso. Eu acredito muito nisso. E eu também acredito muito nisso. Que não era pra ser. Não era pra ser. E aí eu topei fazer a sociedade, né, com elas. E aí eu falei assim, não, mas eu vou colocar as minhas condições, né? Porque assim, eu já não quis manter a closet, porque essa coisa do empreender, do você iniciar um negócio do zero... É difícil, é muito difícil. Não vou aqui dizer que empreender também é para todo mundo. Então, assim, consideração 3 sobre empreender, né? Fica a dica. Fica a dica. Empreender não é para todo mundo. Empreender é para quem tem coragem, né? E muita coragem. Por que eu digo isso? Porque, assim, gente... Você vai ter que trabalhar 24/7, é como a gente fala no empreendedorismo, né? São 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem dia, não tem hora. Você precisa se dedicar. Ainda mais que trabalha com alimentação, né? É frustrante o pessoal no gosta começo. de comer, ainda mais essa comida mais diferente, final de semana. Exato. Fim de semana, é feriado, é Dia das Mães, é Natal, é Páscoa. Certo? Então, assim, ainda mais nessa área de alimentação. Quem trabalha com alimentação e com entretenimento, né? É complicado. E eu vejo então, muita você gente presa assim, de novo, né? Ela não só eu presa, né? É. Como, tipo assim, empresa de uma pessoa, mas presa, essa empresa literalmente. Em função daquela empresa que você está montando, daquele negócio que você está montando. Então, assim, eu vejo muita gente, quando vê hoje em dia a Margot, assim, ganhando uma visibilidade, né? Falando que
também quero empreender, gente. Também vou fazer cookies. Eu sei fazer cookies. Então, assim, ó, super apoio, tá? Super apoio. Mas se você tá achando que é fácil, esqueça. KKK. Tipo assim, que é moleza, só eu senta sei o no perrengue. pudim, né? Exato. Só eu sei o perrengue, que é. Não. Né? E assim, apesar de eu ter tido uma sócia investidora que... Não vou dizer nunca que não é uma grande facilidade. É uma grande facilidade. Mas também eu não vou me diminuir em relação a isso, porque o mérito de ter conseguido uma sócia investidora foi também meu. É seu, claro. Então fui eu que fiz um produto de qualidade. Fui eu que fiz um produto desejado. Você realmente acreditou, fez um negócio bem feito, né? Exato. Então, assim, se você acha que é fácil conseguir uma sócia investidora, também, assim, boa sorte. Não é assim, não é todo mundo que vai pegar um dinheiro para colocar num negócio que não sabe o que vai acontecer. Ela tem um risco, assim como eu, de que pode dar muito certo. Então você pode dar muito errado. Então você realmente tem que fazer aquilo que você realmente acredita e fazer bem feito, né? Exato. Que acho que as coisas vêm, né, também, né? Quando você faz com dedicação. Eu não acredito em trabalho meia boca. Sim. Entendeu? Entendi. Assim, no bom baianês, né? Sim. Então, eu não acredito em trabalho que a gente faz pela metade. Se eu me predisponho, e acho que também foi por isso que eu não aceitei a sociedade dela desde janeiro, quando ela me propôs pela primeira vez. Porque eu não ia dar o meu melhor. Entendi. E assim, dar o melhor, outra coisa, não é fazer o impossível. Não é a gente ultrapassar os nossos limites, né? É fazer o melhor que a gente pode naquele momento. Com os instrumentos que a gente tem. Porque senão, gente, assim, agora a psicóloga entrando em ação. Senão, a gente não dá conta. A gente pira. E, inclusive, uma dúvida, você tá fazendo psicologia? Vou formar no que vem. Né? Porque não sei, né? Ai, meu Deus. Tô sim. Maravilha, Psicóloga, show. a psicologia, né? Assim, Show. veio como essa decisão, mas é uma outra paixão, assim, que eu me identifiquei muito. E, enfim, eu acho isso massa, velho, da gente... hoje em mudar, dia, né? a gente... eu costumo dizer, né? Purinho, ninguém é, que era uma professora de psicologia que do início da faculdade falava, né? Eu lembro disso exatamente. No primeiro semestre ela falava, gente, purinho, ninguém é. Na faculdade de Direito tinha uma matéria de psicologia. Sim. Ela falava isso no sentido das... Eu tenho também psicologia jurídica. Não sei qual tem psicopatia. Psicopatias? Pode ser. Enfim. Ela falava isso sobre isso, né? Que, enfim, que as pessoas eram meio que um mix, assim, algumas pessoas. Com certeza. E aí, eu levei isso pra minha vida, mas no sentido de purinho, ninguém é. Tipo assim, a gente pode ser mais de uma coisa, né? Sim. A gente não é uma coisa só. Então, tipo assim, eu formei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que continuar fazendo isso, nananã. Ou a gente pode ter mais de uma profissão, empreender e ter outra profissão. E a pandemia trouxe muito isso. Eu queria até falar um pouco sobre isso para quem está assistindo, que está prestando vestibular, que não sabe o que quer fazer, que está naquele sofrimento, vou fazer o quê? Não se preocupe, se você mudar lá na frente, é super normal, tanta gente fez isso. Respeite seu processo. Exatamente. Né? Às vezes até mudou depois de trabalhar em uma empresa há anos e tal. Como eu tinha uma excelente formação em uma área. Especialista. Já com mestrado, né? Meu pai sofreu muito com a minha mudança, inclusive. Na cabeça, eu imagino, né? O pai da gente fala assim, você vai largar tudo para fazer cookie. Ainda mais que ele tinha pago tudo, né? Fazer cookie. É surreal. Mas eu acho que nossa geração, né? Assim, a geração de nossos pais tem essa coisa diferente da gente. Sim. A gente se permite mudar mais. Às vezes a gente se julga, mas a gente até se permite. E eu não posso também, né, Dani, deixar de falar que, assim, eu tinha essa possibilidade de escolha. Porque eu sei também que tem muita gente que não tem. Exatamente. E, assim, se você não tiver esse momento, assim, essa possibilidade quando você quiser, mas é algo verdadeiro, assim, o desejo existe, segura a onda. E aí, com certeza, quando for possível, você vai ter uma outra oportunidade, né? Pra gente também não achar que é fácil para todo mundo. Realmente, eu sou uma pessoa muito privilegiada nesse sentido, porque eu pude, né, redirecionar minha carreira em muitos momentos. Consegui, assim, desde que eu saí da casa dos meus pais, eu me mantenho, né? Eu me sustento, mas assim, eu também consegui me organizar financeiramente para poder fazer esse tipo de escolha, né? Apesar de que eu sempre tive o senso de urgência, né? De tipo, tô na pandemia, tô parada, não posso, eu tenho conta para pagar, o que é que eu vou fazer? Então, assim, é importante a gente ter isso, apesar de eu ter
uma segurança, vamos dizer assim, por trás, isso nunca foi motivo para me deixar acomodada. Sim. Isso jamais. Sim. Eu sempre fui daquelas que, assim, eu trabalhava na empresa de arquitetura, na construtora, eu pegava projeto por fora, eu estava fazendo meu TCC, então, assim, eu sou essa pessoa. Eu nunca fui acomodada, podia ter a segurança financeira que fosse por parte dos meus pais. Então, é muito perfil. Então, isso também é muito do perfil empreendedor. Né? Uma pessoa que não é dessa forma vai ter, não é que ela não possa empreender, mas ela vai ter muito mais dificuldade. Exatamente. Né? Ela vai ter muito mais dificuldade de desempenhar essa função. Então, ela assim, vai ter que se pegar isso e se fortalecer, né? Exato. Tipo, melhorar isso para poder alcançar. E aí, continuando, né, pra gente completar a história da Margot, né? Porque seja, né, gente? Eu fiz essa reunião em julho, dia 6 de julho de 2021, e foi com a amiga da minha atual sócia, né? E nesse momento eu já tinha dito a ela que eu topava, né? E comecei a fazer o meu pitch deck, que é como a gente chama nas startups, né? Que é o pitch, que no caso é a apresentação, né? Que a gente faz. O pitch deck é quando a gente traz dados financeiros, projeções, né? Perspectiva da empresa a nível de planejamento financeiro, fluxo de caixa que a gente prevê, né? E fazendo um cenário baseado na minha experiência de produção em casa, né? Então, eu fiz um material que eu tenho muito orgulho, né? E fiz essa apresentação formal para ela do que poderia ser a Margot, da onde a Margot poderia chegar, né? Então, assim, eu tinha essa experiência nesse MVP, né? Mais uma vez, que eu rodei sozinha, fazendo na casa dos meus pais, produzindo uma vez por semana, e eu usei daquilo para fazer um estudo proporcional, né? Se a gente tivesse uma fábrica, se a gente tivesse uma equipe, se a gente vendesse todos os dias, aonde a gente poderia chegar. Feito isso, né? A gente assinou o contrato, né? Eu coloquei lá as minhas condições, enfim, como toda parceria, né? Toda empresa faz. Outra coisa aí, mais uma, né? Acho que essa é a quinta dica que eu dou para empresário. Quarta ou quinta? Se você acredita no seu negócio e para um negócio dar certo, tem que fazer tudo certo. Então, assim, nunca existiu para mim a possibilidade de armengar no sentido de abrir empresa sem ter CNPJ, sem ter contratos, sem ter um contador, sem ter tudo que uma empresa precisa. Entendeu? E é tudo. Então, você... outra coisa, as pessoas subestimam, dá trabalho pra caramba, entendeu? Abrir uma empresa. Você acha que abrir empresa é só ter um negócio legal e botar pra vender? Não, tem muita coisa que você tem que fazer, sabe? Tem muita coisa que eu tô aprendendo agora, tipo, já dando spoiler, a gente tá querendo entrar com a linha de congelados pra vender. Era uma das perguntas aqui, né? Onde a Margot vai? Então, a gente hoje em dia, né? Então, assim, a gente começou a Margot, eu assinei o contrato com minha sócia, a gente começou a operação da Margot mais ou menos no final de outubro. Então, a gente realmente começou a vender assim, abriu as portas da Margot. Se eu não me engano, foi dia 4 de novembro. A Margot tem um local físico hoje. A gente tem uma produção física no bairro da Pituba, aqui em Salvador. E é numa praça que é super conhecida como ponto, assim, de locais para refeição, que é a Praça Ana Lúcia Magalhães. Então, assim, eu cuidei muito desse ponto porque eu queria que fosse um ponto que fosse acessível, né? Tivesse no Centro Comercial de Salvador, né? Que é a região ali da Iguatemi, Pituba, Caminho das Árvores, né? Hoje em dia o Centro Comercial está muito pro lado de lá. E eu queria que fosse um endereço que também desse o respaldo que eu achava que a empresa merecia ter. Né? Então, assim, tá num bairro legal, né? Que refletisse também a persona para a qual a minha empresa foi desenhada a atender, né? Então, assim, tudo isso foi muito estudo, nada foi por acaso. Eu não abri na Pituba por acaso, não foi naquele ponto por acaso. Então, assim, é isso. Foi tudo muito pensado. Tem muito tempo de maturação antes da gente abrir as portas, né? Então, eu comecei em novembro. A gente começou vendendo, óbvio, que para os amigos, né? Sempre são os primeiros clientes, família e tal. Isso, que são ótimos. Beijos, amigos. Amo vocês.
os amigos da minha sócia também. Sim. E, assim, enfim, todo essa pessoal que, assim, meus clientes da Closet também começaram a tirar quando sabia. Diante do meu relacionamento com eles, isso também é uma coisa muito importante quando a gente faz um negócio direito. Né? Credibilidade e confiança. Hoje em dia, acho que é uma das maiores moedas, assim, tipo assim, de valor, né, que você pode ter. Porque a pessoa já falava assim, pô, a Closet era super legal. E a Thaís que tá fazendo, eu já acredito na Margot. Então, poxa, isso foi incrível pra mim, sabe? Que bom que eu sempre fui correta, que bom que sempre me dediquei ao que eu me proponho a fazer. Então, a gente abriu, a gente vem na luta aí desde novembro, então. Em novembro, dezembro foi super bom. Janeiro e fevereiro deu uma assustada, porque empreender é isso, né? E aí a gente começou, em março, a gente começou a dar uma levantada de novo e graças a Deus até então estamos na crescente novamente, né? Então, maravilha. Os planos da Margot continuar trazendo sempre novidades. Então, a gente sempre está tentando trazer produtos, não diversificar em produtos, porque isso também eu acho que é muito ruim, no sentido de produtos base. Sim. Todos os nossos produtos são derivados, são combinações dos cookies, dos brownies, dos amanteigados. Sim. Todos. Então, assim, eu tenho tortas de cookie, eu tenho torre de sequilhos, eu tenho, enfim, torta de brownie. E tudo vai em função disso. Então, assim, a gente vai vir com outros produtos também, mas sempre com esses mesmos insumos, e linha ingredientes. Fit, vegana. Então, a gente quer, sabe? Porque o objetivo, né, a missão da Margot, né, quando a gente volta assim, missão, é levar o gosto de felicidade. Essa é a missão da Margot. Então, assim, quando você recebeu um doce da Margot, foi com essa intenção que a gente enviou para você. E, então, assim, eu adoraria levar o gosto da felicidade para os intolerantes, sim, né? Os que os querem... da academia. Vida saudável. Não querem comer glúten, não querem comer açúcar, né? A Margot não tem a intenção de ir para esse viés exclusivamente. Até porque nossa cozinha não é uma cozinha que vai deixar de ter o glúten. Então, assim, eu, infelizmente, nunca vou conseguir atender um celíaco. Sim. Né? Porque precisa ter uma cozinha que não entre glúten. Tem toda uma preparação para isso. Mas, sim, a gente tem nos planos ter produtos, né, que tenham uma não existência de açúcar, né, que é uma das maiores demandas, uma retirada também da lactose, né, que também é outra demanda, e possivelmente também sem o glúten, mas não com pode conter traços, né? Sempre a gente tem que falar isso. Mas aí é contaminação do ambiente. Isso, do ambiente, exato. Então, a gente tem sim essa intenção, porque a gente vai adorar agradar, poder atender a todos. E a gente também tá, né, com uma linha de congelados, que é o Margot em Casa. Legal. E o objetivo, né, da Margot é que, assim, você consiga ter na sua casa quando você quiser e com a mesma qualidade da cozinha de quando a gente faz. Então, assim, porque comer fresquinho, gente... não tem preço, É outra experiência, saindo da hora, entendeu? Né? Saindo do forno, aquele negócio quentinho, o chocolate abre, derretendo. Não é porque sou eu que faço, não, Maria, mas que assim... fome. É muito maravilhoso, sabe? Então, assim, a gente quer proporcionar isso em casa. E também a comodidade, né? De você estar recebendo alguém... E ter lá, e né? já E poder ter disponível tirar no pra seu fazer. freezer. Sim, com certeza. Né? Faz ali rapidinho. Então, a gente fez até videozinho ensinando a pessoa a fazer em casa. Que legal. Sabe? A gente, assim... Tá se organizando para esses avanços aí. Isso. Aí chegar lá em Londres, né? Botar uma loja lá em Londres. Meu filho, Imagine assim, uma brasileira com a vida. uma brasileira com a loja lá em Londres. Não, mas assim, por que não, né, gente? O céu é o limite, viu? Se der espaço, Você tá indo. Vamos nessa. Então, Vai tô de arregaçando Malicuia, aqui minha manga, vamos lá, vamos trabalhar. Não tenho mais trabalho, não. de Malicuia. Mas, enfim, a gente tá encaminhando, né, para a conclusão aí. A gente queria saber de você, né, assim, se tem mais algum conselho para, né, quem está empreendendo. Ela deu vários conselhos legais aqui, né? Mas se tem mais alguma dica,
algum asterisco, né? Assim, para quem está empreendendo, né? Nesse sentido Falar alguma aí. coisa que você ainda não disse, assim, fica à vontade. Acho que eu consegui, espero, né, ter dado boas dicas. Com certeza. Mas acho que... Eu fiquei atento aqui, eu ouvi. Anotei tudo. Várias coisas aqui. Paciência, resiliência. É Resiliência. a palavra do empreendedor. Persistência também, né? E acredite, assim, no seu produto, sabe? Porque também, se você não acreditar, quem vai? Exato. Né? Então, assim, se você acredita no seu produto, se você dá o seu melhor, se você estudou sobre o mercado, se você vê que existe a necessidade do seu produto, seja ele alimentício ou não, né? Se você tem a demanda, se você também está trazendo algo novo, diferencial, porque não queira ser só mais um, queira ter algo para se destacar. Talvez esse seja um grande segredo, né? Tipo assim, por que eu ainda não tenho uma opção fitness? Por que eu ainda não tenho uma opção com restrições e tal? Porque existem muitos já no mercado. Sim. Então, se eu vou colocar na Margot, quando foi incrível. Entendi. Esse é o pensamento. Entendeu? Entendi. Ela quer se Vou destacar. colocar mais uma Tem que opção. ser, tem que ser entendeu? assim. Tem várias Tem que ser opções assim. muito boas já. Tem que ser Então, assim. assim, eu quero quando eu achar incrível. E é assim que se destaca, né? E eu acho que é isso aí, entendeu? Eu A acho, gente não tá. pode... Eu queria dizer minha percepção sobre você, assim. Eu acho que você realmente está no caminho certo, que você realmente se dedica muito. E é muito lindo ver quando você fala sorrindo. gente. O O olho fica tempo brilhando, todo, o olho brilhando, não o é olho incrível brilhando. isso? Então, assim, realmente passa de que você está feliz, que você está cumprindo as etapas, que você está, assim, satisfeita com o seu processo, com o seu trabalho e que você está colhendo os frutos. Sim. E é nítido, assim, você em vários momentos aqui sempre falou rindo, tipo, que felicidade falando da Margot, assim. Então, meu eu queria Deus, Margot. te dar super parabéns. Obrigada. E continue nessa caminhada de sucesso, porque realmente, assim, eu chego a me arrepiar. De verdade, assim. E adorei muito as lindo dicas mesmo, com o né? empreendedorismo. Tem muita gente fazendo isso, principalmente depois da pandemia, como você. Muita gente vai se identificar com sua história. Né? Eu me identifico em vários momentos também da sua história, de diferentes formas, claro, mas me identifico também, consigo ver isso e eu tenho certeza que quem assistir também vai se identificar. É isso. Obrigado. Obrigada. Imagina, Por obrigada fim, a vocês. né? Mais uma vez, onde é que pode encontrar? Margot fica na praça, na Lúcia Magalhães. Estamos nas plataformas de delivery. Temos delivery próprio. Não somos lojas ainda. Somos uma produção, mas vocês podem encontrar a gente pelo Instagram da Margot. Diga de novo. @Margot Confeitaria, __, Isso que aí é já aquele percebe. tracinho embaixo. Tem um link lá na bio que leva direto pro WhatsApp, nosso cardápio, nossas fotos maravilhosas que vocês vão babar, porque assim, né, a gente se dedica. E em breve também o site vai estar no ar e eu aviso Que vocês. massa. Show. Parabéns. Maravilha. Obrigado. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Aproveitando, Beijo, gente. sigam @techcast. Por favor, Por favor. ativa o sininho, né? Bota os comentários Inscreve lá no pra canal ajudar a aqui. gente, pelo amor de Deus. Segue Léo no Instagram. qual é o Léo seu Sam Instagram? Paralelo, @LeoSamParalelo, por favor, please. E o meu, @Dani, _Alencar, _. Eu sempre esqueço o meu. Tá sabendo dela, Normal. né? Imagine. Gente, Tchau, obrigada. tchau. Até mais. Beijos. Obrigada, Thay. Nada, Até a obrigada. próxima, beberes. Valeu, parceiro. Pronto. E aí?